Hoje trago uma carta que ecoa além das fronteiras do tempo e do espaço. Uma mensagem entrelaçada com os fios do destino, escrita por Maria Rita, a companheira do lendário rei Roberto Carlos. Neste relato intrigante, Maria Rita nos conduz por um labirinto de amizade com o Chico Xavier e revela os intrincados laços de vidas passadas, tanto dela quanto do próprio Roberto Carlos. Prepare-se para mergulhar em uma narrativa que transcende o palpável, onde cada palavra é um portal para compreendermos os mistérios que tecem nossa existência. Maria Rita nos leva pela mão e nos revela porque a sua jornada neste plano teve que seguir um curso tão inesperado. Essas revelações não são apenas fascinantes, são também profundamente enriquecedoras para todos nós, ávidos por compreender as complexidades do espiritismo e as sinuosidades do universo. Mas antes de adentrarmos nos segredos revelados dessa psicografia, faço um convite sincero a todos vocês que enfrentam dificuldades, batalhas, que estão passando por um momento difícil, que deixe seu nome aqui no comentário ou o nome de quem vocês querem que está passando alguma dificuldade, pois nós vamos tecer juntos, uma teia de oração, enviar vibrações positivas, uma corrente de energia que os auxilia a superar essas tempestades. E se você ainda não fez, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, é a maneira de você mostrar que valoriza o nosso esforço em compartilhar este conhecimento e essas experiências. Maria Rita foi a segunda esposa do famoso cantor brasileiro Roberto Carlos. Eles se casaram em 1996 e permaneceram juntos até o falecimento de Maria Rita, que foi em 99, vítima de um câncer. Sua história de amor foi marcada por momentos públicos e privados, mas ela permaneceu em grande parte fora dos holofotes da mídia, mantendo uma vida mais reservada ao lado do ícone da música brasileira. Apesar do tempo relativamente curto que passaram juntos, a relação entre Maria Rita e Roberto Carlos deixou uma marca na memória dos fãs e na história do cantor. Sem mais delongas, vamos adentrar neste universo de mistérios e revelações que a carta psicografada de Maria Rita nos reserva. Vamos lá? Com permissão divina, quero compartilhar algumas palavras para ajudar um pouco nas estradas de verdadeiros santos que encontrei no mundo espiritual. Tenho encontrado como um alimento espiritual que a minha alma necessitava, mesmo ciente do meu destino. A doença que me acometeu me permitiu compreender o que estava por vir. A formação religiosa que eu tive não abordava as experiências que vivencio agora no mundo espiritual. Uma doença como câncer tem várias explicações sobre as suas causas e quem a possui. Não se deve apenas ao karma, embora seja uma explicação lógica e comum. Muitas vezes está relacionada aos sentimentos e às decepções que experimentamos em diversas vidas. A destruição dos nossos sonhos. Contudo, segundo os santos que conheci, a interrupção do fluxo normal de energia por interferência de pessoas que praticam magia negra e outras manipulações maléficas da vida, alheia, como no caso dos abortos, também desempenha um papel crucial. Independentemente da causa, o corpo humano que recebemos nos ajuda a concluir nossos últimos resgates, purgando os órgãos relacionados aos sentimentos que cultivamos em nossa jornada terrena. Francisco Cândido Xavier me esclarece muitos aspectos. Ele é o maior santo que conheci na Terra depois de Jesus Cristo. Esta semana foi incumbida de uma tarefa que nunca imaginei realizar: transmitir ao mundo informações mais esclarecedoras sobre a continuidade da vida após a morte e os passos que devemos dar antes de concluir um ciclo reencarnatório na Terra.
tenho observado atentamente a situação do meu novo lar espiritual e constatado que muitas pessoas, sejam elas católicas, evangélicas ou pertençam a outras religiões que abordam a vida nos planos espirituais, estão despreparadas para lidar com as questões relacionadas à passagem da vida terrena para o mundo espiritual. E estou testemunhando desencarnes em massa, desde que deixei o plano terreno, quando o meu cordão fluídico se rompeu, causando uma grande agitação nesse plano espiritual. Participei de equipes de enfermeiros que prestaram auxílio às vítimas dos deslizamentos de terras nas regiões próximas ao Rio de Janeiro, no Brasil. Ajudei muitos desses desencarnados. Foi uma experiência emocionante e ao mesmo tempo triste. Vi que alguns chegavam aqui com clareza e iluminação espiritual, mas a maioria estava confusa, acreditando erroneamente que ainda estavam sob os escombros e a lama. Sentiam dores e gritavam, mas agimos rapidamente, aplicando sedativos espirituais produzidos nas colônias espirituais, feitos a partir de substâncias fluídicas das árvores na terra e dos fluidos deste plano. Chico Xavier está muito ativo na preparação, planejamento e promoção espiritual de diversos grupos mediúnicos de cura, visando nos auxiliares nos futuros resgates de desencarnados, não apenas no Brasil, mas em todo o mundo. Levei muitos meses em termos terrenos para me recuperar completamente para adquirir um entendimento mais fundo da vida espiritual. Mesmo que já tivesse noções básicas, as sensações experimentadas no momento da morte podem variar consideravelmente de pessoa para pessoa. Quanto mais preparada estiverem as pessoas, mais tranquila será a sua transição para este plano. No entanto, se, como as coisas funcionam no plano astral, houver crenças muito rígidas, torna-se mais difícil compreender como as coisas funcionam no plano astral. Recentemente, durante um terremoto, recebi permissão para viajar em uma espécie de ônibus aéreo, junto com equipes de socorristas das colônias espirituais que supervisionaram o Brasil. No Japão, existem colônias semelhantes, mas seus procedimentos baseiam-se nas técnicas dos mestres budistas, tibetanos e chineses. Assim, essas equipes seguem metodologias próprias e aplicam suas técnicas particulares na recuperação dos espíritos, das pessoas que desencarnaram. Utilizam práticas como agulhas fluídicas, chás de ervas astrais e entoam mantras em círculo acompanhados de essências aromáticas e fumaças de incensos fluídicos, semelhantes aos conhecidos aí na Terra E por outro lado, as equipes de seres espirituais das colônias astrais do Brasil preferem empregar métodos como os passes, imposição de mão, sonoterapia, cores, música e oferecer descanso nos jardins. Hoje estou aqui para transmitir a mensagem de que qualquer pessoa que desencarne, mesmo que não seja iluminada ou famosa como eu, não sou, pode encontrar uma recuperação, aprendizado, evolução espiritual e iluminação. Assim poderá contribuir junto a todas as criaturas espirituais de boa vontade que residem nas dimensões astrais, até a ordenação para outros lugares do universo. Fui chamada porque é importante que eu informe a todos que aqueles que conseguirem compreender meu relato são seres especiais para mim, que conheci durante minha jornada terrena. Não exatamente conhecer, pois muitos deles já faziam parte da minha vida há séculos. Lembro-me de ser a condessa de Barcelona, mas também de reencontrar um rei de tempos passados, não de Barcelona, mas dos prados verdes da França,
Durante a era dos feudos da Europa Ocidental e também na Grécia, quando atuei como pitonisa nos templos de Hecate, antes disso, na Babilônia, fomos sacerdotes da linguagem de Abraão. Em minha última reencarnação, enfrentei a necessidade de curar o meu corpo astral nos últimos vestígios de um período em que involuntariamente, como freira na Itália, engravidei de um cavalheiro sedutor e tive que entregar a criança nas mãos de outra freira, que hoje vive na Alemanha e está prestes a desencarnar, devido a um câncer no útero. Ela tem 3 filhos que a rejeitaram devido às ações que praticou em sua vida como parteira, interferindo nas vidas dos recém-nascidos, nos corpos das mulheres da época. Tem uma tarefa especial de acompanhá-la durante o seu desencarne, que se aproxima, para evitar que ela seja levada para os abismos que conheci no passado e que não desejo mais encontrar em minha eternidade de vida espiritual. Ela pode ser levada por eles devido ao grande número de abortos que realizou em algumas situações. Os espíritos abortados podem ser mais evoluídos e, portanto, ao serem retirados do corpo da mãe, podem não sofrer danos ou deformidades astrais. No entanto, a maioria deles fica revoltado e carrega sequelas resultantes dessa ação, de interromper o desenvolvimento dos fetos humanos. Essa mulher, devido aos méritos acumulados diante dos tribunais divinos, por ter ajudado muitas pessoas, não apenas na vida atual, mas em encarnações passadas, tinha uma consciência mais tranquila e merece ser transferida para hospitais espirituais. No terremoto de hoje, as almas que pude pessoalmente auxiliar, juntamente com a irmã Sheila e várias outras enfermeiras espirituais, foram levadas para diferentes destinos no plano espiritual. Infelizmente, algumas delas, os seres espirituais mais elevados, foram encaminhados para médicos orientais, enquanto outras foram tratadas por nós, pois tinham uma maior afinidade com métodos de tratamento ocidental. Os seres espirituais mais elevados do que eu, expliquei que aqueles que foram conduzidos para os planos sombrios eram parte de legiões trevosas que já os aguardavam, afetando uma grande parcela da população dos países orientais e asiáticos. Conforme Francisco Cândido Xavier, esses grupos de seres têm origem em constelações universais distantes e vieram à Terra como parte do seu processo evolutivo, segundo meu querido amigo de fé Chico Xavier. Essas tribos têm enfrentado a provação de coexistir, embora muitos entre eles sejam inimigos ferrenhos. Essas coexistência tem levado à superpopulação, altas taxas de suicídio entre jovens e conflitos especialmente nas regiões onde essas tribos se reúnem e entram em choque com a sabedoria de outros povos do Oriente. Isso ocorre porque os mestres maiores desses planetas de origem se ofereceram para habitar regiões próximas à Terra, como a Índia, o Nepal e outras áreas que conhecemos, como o Tibete, o Himalaia, a Indochina, e um esforço para servir como missionários e guiar essas tribos que tinham características agressivas ou mercantilistas em direção a um caminho mais pacífico e espiritual. No sistema, o mercantilismo era baseado em troca de tecnologias por favores alquímicos deles. Mas aqui somos todos reis de nós mesmos. E há um rei no Brasil que pode falar às pessoas que o Senhor Jesus Cristo tem trabalhado incansavelmente por todas as criaturas no seu mundo. Falar sobre mim sempre me alegra, filha, mas ficaria profundamente honrado com as palavras desse rei hoje,
Desejo falar sobre o amor universal enquanto estou aqui. O que mais desejo transmitir a vocês é que vi Jesus Cristo, o Rei dos Reis, com o propósito de dizer a outro rei que há um caminho de luz e amor, unindo a todos pela causa da luz e do amor, para que vocês conheçam e possam falar inspirados e guiados por um deles, seu grande amigo de fé. Assim como falo para mim mesma, aqui o mais importante que aprendi é que deixo pétalas de rosas vermelhas, minhas e do mestre Ananda, para esse rei, para todos vocês e para toda a humanidade. Fiquem com Deus. Muito obrigada, Maria Rita. E aí, me diz o que você achou. Eu estou arrepiada. Para mim foi uma mensagem muito forte, muito clara do que eles quis dizer, né? E sobre quantas pessoas ainda estão fechadas sobre a questão da espiritualidade em si, do espiritismo em si, né? Que muitos acabam sofrendo por ter essas crenças de outras religiões, de não acreditar no desencarne, na encarnação e na reencarnação. Mas me conta aqui abaixo nos comentários o que você achou dessa leitura, pois mexeu muito comigo e com você, me conta. Eu quero agradecer por você ter chegado até aqui. Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal para que a gente possa crescer mais e mais. Deixe o seu like como forma de carinho e muito obrigada. Até o próximo vídeo.